Bem-vindo ao Sábado 14. Começa agora mais um episódio do podcast Sábado 14, podcast de cinema, dedicado a filmes de terror, suspense e desgraçado e às vezes em quando, muito raramente, séries, que é o caso de hoje, ou minissérie, né? Porque a gente vai aos pouquinhos. Eu sou o Romulo Conze e tem aqui comigo o Marcel Fitz. Bem-vindo, insuportáveis. E temos aqui a Incel Patrícia Giovanetti. Ah, não, porra! Cara, cada vez mais eu sou mais rechaçada desse grupo. Deus me livre. Paty, vamos começar reclamando já? Orelo, vamos. Quem quer apoiar a gente tem que apoiar no Orelo. Mas o problema é quem já apoia não tá apoiando. Olha só, eu fechei o caixa esse mês, hoje é dia 1º de abril, fiz lá a contabilidade. Cara, saiu assim, gritando. Tu queria que fosse mentira, né? Os números que tu viu. Na moral, eu fiquei assim... Eu fiquei assim, Deus está triste com tanta inadimplência, que olha... Eu criei um memezinho, botei lá no nosso grupo até pra mostrar pra vocês. Na moral, gente, olha só, eu não sei se deu algum problema com vocês, ou se vocês não estão podendo pagar, ou alguma coisa assim, mas dá uma olhadinha, porque assim, a plataforma da Orelo, ela não é 100% nas coisas que eles prometem, né? Desculpa, Aurelo, eu já falei isso na cara de vocês, inclusive ninguém me ouviu. Não é uma cobrança aos ouvintes, é assim, a ferramenta não está boa. É por aí. Então, dê uma olhada se tá cobrando, entra lá no painel da Aurelo, vê assim, se tá pra tu apoiar, quer dizer que tu não tá apoiando. Então, assim, pelo menos isso ela funciona. E eu vou pedir também, se tu quiser deixar de apoiar a gente, vai lá e cancela. Não só abandona. Isso. Porque senão a gente tu fica nos iludindo. A gente acha que tu tá colaborando e não tá vindo por algum E motivo. se tu olhar lá e ver que tá colaborando, de repente pensa em aumentar também? Tem essa possibilidade? Tem. E assim, se tu pagou R$1 e ouviu os drops e caiu fora, pô, pensa em deixar de repente esse R$1 aí pelo menos por um aninho, assim, que aí R$12 a mais pra gente já vai fazer muita diferença. Porra, quebra esse galho aí. R$12 no ano é foda. Ou R$1 tu não compra nada hoje, cara. Enfim. Então, mas é isso, pessoal, deem uma olhadinha no apoio de vocês. Se por acaso vocês ainda quiserem continuar apoiando o Sábado 14, independente, eu tenho certeza que eu paguei. Olha lá, não interessa, olha lá, porque tem gente que é costumeiro de pagar certinho e não está o apoio lá, hein? Então, assim, E o que aconteceu? eu já dei o ultimato que eu vou tirar do grupo. Vou dar. Orelo.cc/sábado14, essa plataforma maravilhosa onde você pode nos apoiar com o valor que quiser. Em breve a gente vai abrir em outras opções também. Mas a partir de R$1, como a Paty falou, já tem acesso aos drops, conteúdo exclusivo. A gente tem um canal no Telegram, um grupo no Telegram. A partir de um certo valor, tu participa de um sorteio mensal onde o ganhador escolhe o filme que a gente grava. E também pode assistir as gravações no Discord enquanto a gente grava. Então, orelo.cc/sábado14 ou baixa o aplicativo da Orelo, que é mais fácil, e pesquise por Sábado 14, que é sucesso. Lembrando também, segue a gente nas redes sociais, pelo amor de Deus, @podcast Sábado 14, no Instagram, que nos ajuda muito, e no Spotify, dá aquelas 5 estrelas, avalia, comenta, comentários são muito bem-vindos, a gente lê todos. Apesar que não responde, porque para responder é um saco, porque eu recebo comentário numa plataforma e para responder eu vou ter que entrar lá no Spotify. Enfim, comenta que a gente lê tudo, tá? E estamos aí hoje, como falei lá no começo, para gravar de uma minissérie. A gente adoraria gravar mais de série, o problema é que falta tempo e sobra preguiça minha e do Marcel. A Paty assiste mais que nós, porque essa maluca consome coisa 24 horas por dia, tá sempre pelo menos com o celular tocando alguma coisa. E eu e o Marcel são preguiçosos. Aí essa série aqui, Adolescência, ou Adolescence, deste ano, original Netflix, chegou do nada causando um rebuliço absurdo em todos os lugares, todo mundo elogiando muito. Aí a gente já ficou com a anteninha erguida e pensou, pô, é 4 episódios, né? E estão falando que é desgraçada, vamos ter que fazer, velho. 4 é pouco, a gente consegue. Então cá estamos para falar de Adolescência de 2025. E a gente fala de spoilers, então se você não assistiu,
corre lá na Netflix, assiste 4 episódiozinhos, vai passar voando. Talvez nem tanto, porque é bad vibe. Mas volta aqui pra ouvir depois. Ninguém tinha assistido, é uma série nova, a gente se propôs a assistir por episódio, então vamos de ficha técnica, Marcelo. Vamos lá, Adolescência de 2025 ou Adolescence, não sei. Adolescência. Dirigido por Felipe Barantini, que no currículo tem bastante série, mas nenhuma que eu conheço. Mas já Tem merece todos os aplausos. O Chefe, Malpractice, O Acusado e entre outras. E no roteiro nós temos Stephen Graham, que me surpreendeu que eu não sabia que ele tinha escrito A a série série também. É dele, é criação dele. É, o- e é o pai. Jack Thorne. É o pai, pra quem não sabe. É o pai, deixa como pai. E no elenco nós temos Owen Cooper como Jimmy, e o próprio Stephen Graham como o Ed, o pai do Jimmy. Pra quem não lembra, Chris- Stephen Graham é o sidekick do Jason Statham no Snatch. Isso, ele fez o Al Capone no Boardwalk Empire. E Foi a ele primeira tá coisa que eu no- vi com ele, é bem massa. Tá no irlandês também. Ele é um bom ator, cara. Ele é um, Eu achava ele um bom porra, ator. Agora eu acho ele é um bom puta ator. Ele é um bom ator. Tem esses caras, né? Tá que no tão- Greyhound. Tem uns caras que estão em Hollywood sempre ali, nas beiradas, e tu não imagina quando vê. Que o cara precisa, aí que tá, isso que é o foda. O cara Precisa de precisa, às vezes, de uma oportunidade pra se soltar, e o que ele fez? Ele foi lá e fez a oportunidade dele. Vou botar esse papel pra mim, pau no cu do resto. Mas segurou. Isso não funciona pra todos, tá? Só queria deixar sim. aí, que a gente já gravou Sim. de coisa aqui que tentaram fazer isso. A garota da hora, tá aí, mano, um abraço. A atriz da vez. Atriz da vez. Christine Tremarco como a Amanda Miller, a mãe. Faye Marcy como... Eu não lembro a patente dela, mas a sargenta policial ali. Misha. É uma detetive. É. do- Ashley Walters como Luke. Emily Peace como a Lisa, a irmã. E também, ó, grande elenco, mas eu quero comentar também da Erin Doherty como a psicóloga, Não a pode. Bryony. Não dá pra deixar de citar. Não dá pra deixar Não de dá. falar, porque é bem importante no episódio. Vamos, antes de qualquer coisa, falar da parte técnica, porque assim, é um negócio à parte. É surreal. É o um que fizeram esculacho. aqui, porque são 4 episódios de em torno 50 minutos, varia um pouquinho, mas em média 50 minutos. E é plano sequência. É tudo plano sequência. Mas diferente, pra quem não tá ligado, se tem alguém aqui a essa altura que não tá ligado que é plano sequência, tu liga a câmera e vai sem corte até o final do episódio. Tu acompanha tudo, num take só. Só que diferente da maioria dos filmes e produções que fazem isso, um bom exemplo é o 1917, do Sam Mendes, que é um filme de guerra. Normalmente tu esconde cortes, né? O Ruptura fez isso também recentemente na primeira. Na Que segunda não tira o temporada. mérito. Não, E é aí bom série dizer do que não tira o Flanagan mérito. também. Qual parte? Ou no- A série do Flanagan também, agora eu não vou lembrar Tem qual um é, que tem episódio, todo aquele do funeral, que é toda de Residência plano Hill. sequência. A primeira temporada do True Detective tem todo um episódio também, que é metade do episódio, é tudo. E assim, os caras escondem corte, mas não é tirar o mérito, porque o cara quando faz bem, e é legal porque te passa a impressão que não é. Passa a impressão que é direto, e mesmo quando tem corte, normalmente são as cenas longas, É tá muito ligado? bem 10, feito, 15 é. minutos de cena corrida. E aí eles escondem o corte, tipo, quando passa numa parede a câmera assim, ali ele corta, tu nem nota. Só que essa série não. Os Aqui 4 não. episódios não tem corte escondido. E aí eu me perguntei, não é possível. Quando eu me falaram a primeira vez, não é possível. A câmera tá dentro do carro e logo depois ela sai voando. Não é possível. Não É tem um como. esculacho. Estavam filmando com drone o tempo inteiro? Não é Até tu possível. ver, até tu ver os making-off, é um absurdo. Cara, eu já achava plano sequência um balé surreal da equipe, dos atores, de conseguir fazer tudo. Porque se alguém errar no último minuto do episódio, vamos começar tudo de novo, pessoal. E Eu aí vi, essa eu vi uma... Não, essas cenas estão com a câmera, você está levando a câmera, sai de dentro do carro, passa para outro, vai indo na calçada. Eles sem... Cara, isso que é foda, não tem é fluido, assim, ó, é suave a transição de que os caras penduram a câmera num drone e o drone sai voando pela cidade, vai se o final da segunda, eu tava no segundo episódio, né, que eu na escola, É nesse aí que ela tem um sai voando. final... eu fiquei, cara, não tem. E daí, sem querer, passou no Instagram os caras fazendo isso e eu fiquei, cara, primeiro que é um puta de uma estrutura, né? Um puta de um drone,
Os caras com uma puto negócio pra encaixar e fica foda. Eu vi uma entrevista do Graham, dele contando que o último episódio foi o 14º take que eles conseguiram finalizar. E o primeiro... Sexto? E o primeiro... Agora. E o primeiro, que foi na delegacia, eles estavam fazendo e teve um que faltou luz, eles tiveram que parar, porque simplesmente faltou luz no set. Pariu. E daí vamos lá e voltemos tudo. Não, Cara, então, é um absurdo. Eu tenho aqui a informação de cada episódio que a Netflix divulgou, da quantidade de takes que eles gravaram de cada episódio. O episódio 1 foram 2 takes pra até chegar no final. Porra! O que o diretor falava é o seguinte, que eles ligavam a câmera e ficavam filmando até marcar 1 hora. Então, assim, Eu fazia 1 hora. imaginei, se errou no começo, vamos até o fim que vai virar um ensaio, tá ligado? Isso, Sim, é mais sim, ou menos com isso. certeza. Então, assim, independente deles errarem, não, eles continuavam no negócio. Aí o episódio 2 foram 13 takes. Tá. O episódio 3 foram 11. E o episódio 4, 16, igual o Marcelo já tinha falado. O primeiro, E assim, então, foi eu não surreal. eu não quero desmerecer os atores, porque assim, é foda, é tudo muito sincronizado, que nem o Romulo falou, um balé. Mas assim, eu fico impressionado mais com a equipe técnica, porque o ator, teatro tá aí desde que existe Teatro é pra isso, né? teatro. E o ator pode improvisar. Ele Exato, amanhã o ele câmera pode. não, cara. O câmera tá com um trambolho pendurado e tem que andar sem esbarrar em ninguém. Tem que prestar atenção na porra da câmera, e daí a porra da luz tem que estar funcionando, o mic tem que estar seguindo todo mundo, sabe? Não, Tipo, é uma equipe gigantesca, cara, surreal. A coreografia, eles marcavam os pontos aonde cada coisa tinha que estar, o microfone, não sei o que lá. Era um balé mesmo, era um ensaio de dança o negócio Porque- todo. E ainda tem ator que sai da cena e ele volta depois. Sim, Então, cara, esse isso- ator sai da cena, ele tem que saber onde se posicionar pra não aparecer em lugar nenhum errado, já tem que trocar de roupa correndo com uma equipe pra ajudar pra ele aparecer de novo, cara. no primeiro episódio, que tem mais personagem em foco, é assustador. Assim, tipo, eu fiquei muito impressionado no primeiro episódio por isso, sabe? Tipo, não tá seguindo um cara só e o resto vai se disfarçando, não. Vai trocando, daqui a pouco cruza com o outro, você começa a seguir esse outro e esquece o um. A minha teoria, eu vi no making em algumas ceninhas de making off que eles passavam a câmera de um cinegrafista pra outro. A minha teoria pra facilitar é que eles deviam ter vários cinegrafistas e cada um decorava, sei lá, 15 minutos de cena. Ah, deve Aí ser. tu grava aquilo ali, eu tenho que andar aqui, fazer esse movimento, passo pro outro, a pica do outro. Aquele da casa... Não sou Ou o mesmo até cara, a- tem que decorar tudo. Ou até câmera com carrinho, né? Tipo, o carrinho só vai se Algumas mexendo, a tinha. pessoa vai ficando Só atrás, que aí que né? tá. Pra Tipo, estabilidade. isso que é o foda. É a mesma câmera. Então, tipo, ela sai de um carrinho, vai pro Steadicam, vai pro drone, volta. É muita coisa, cara. E a cena inicial foi feita com drone, a cena da hora que eles estão saindo do carro e vão pra casa do garoto foi feita com drone, Caraca. assim. Então, pra pegar a área externa, Sim. porque, assim, a chance de pegar um câmera, um microfone ali era maior. Então, o drone pegou ali a parte de fora e tal, para eles poderem já entrar na casa com a câmera, entendeu? Então, A cena no do último caralho. episódio da câmera acompanhando eles subindo a escada pro segundo andar, eles passando a câmera de mão em mão no meio, cara. E Funciona, né, cara? vai se fuder, tá ligado? É E tipo, e muito também legal. e daí é a equipe técnica e no geral, sabe? É os câmeras, é o diretor, é a pós-produção, tá Marcel, ligado? Pra o filho deixar da tudo puta dá certinho. luz. Como é que o cara dá O luz? filho da puta da luz, Conseguiu iluminar tanto cenário diferente. sem pegar sombra. Não, sem pegar sombra, E sabendo cara. o lugar exato da torre. Tem uma cena no episódio 3, que é o da psicóloga, que tu vê a iluminação escurecendo e clareando conforme a câmera se mexe pra tensão do É. episódio. Cara, é surreal, surreal. Parte técnica, assim, ó, não tem o que dizer. E de novo, né? Normalmente a gente vai pensar em parte técnica, a gente sempre pensa em coisa com mais dinheiro, uma produção mais fodida, e efeito, caralho. Aqui não, aqui é só câmera e retoque em pós, mas o grosso é câmera e ensaio. E, cara, fazia tempo que eu não vi um negócio tão simples, entre aspas, né? Sim. Que não tem tecnologia, É só não trabalho tem computacional. de forno. É só trabalho na mão, cara, e ser tão bom assim, cara. É que nem E aí faz foi stop motion, gravado tem em que tomar no E aí cu, foi essa- gravado em 5 dias no total. 5 Cara. dias eles gravaram isso tudo.
Não quer dizer que levou 5 dias pra produção, pra porra toda, mas 5 dias eles gravaram essa porra toda. Então, assim, é de uma excelência absurda. Eu acho que o cara que faz isso, ele é capaz de fazer qualquer outra coisa na vida. Entendeu? E assim, todo episódio é um desafio diferente que o cara consegue deixar bom. É o primeiro com lance que é um monte de gente passando, o segundo que é na escola. Cara, na escola é escada, é gente, Cara, é multidão de sala gente. diferente. Daí o terceiro é só numa mesa e o episódio não fica cansativo, daí por questão de câmera, por questão de texto, os caralho. E o quarto episódio entra em carro, sai de carro, vai pra loja, sabe? Tipo, porra... Imagina o planejamento antes de qualquer coisa. O filho da puta do diretor tem que pegar um mapa da escola e desenhar tudo. Nós vamos por aqui, câmera mostra aqui, por aqui, depois arruma a equipe pra dar certinho. Tá maluco, cara. Eles indo na loja, imagina os caras recebendo no rádio, ó, tá chegando o carro, se prepara. Se prepara aí que tá chegando. Não, e outra, tipo, ok, tu errou, mas... E daí dá uma improvisada, só que tu não pode se perder muito porque tem um tempo. Tipo, a última cena, onde o pai deita a cara no travesseiro pra gritar e chorar. O ator tem que pensar, ele tem que estar entregando tudo de atuação ali e ainda pensar, quanto tempo eu posso ficar aqui com a cara no travesseiro? Sim. Porque essa merda tem tempo, tá ligado? Quanto tempo eu saio, volto na reação. Claro, a série é mais solta, né, pra te aumentar um pouquinho. Agora imagina o puto assim que errou, né? O cara que perdeu um desses 16º. Deve dar uma... Eu ia sentir mal, eu pedi as contas. Não, vou embora. Não dá. Eu não vou conseguir. Mas desculpa, gente, não... Eu não consigo decorar texto. Fotografia que planejou todo o balé das coisas. Ele marcou os lugares e não sei o que lá. Ele foi o diretor da parte das câmeras, né? Dos movimentos da câmera. Ele planejou tudo. Foi ele que fez o desenho de tudo. Faz sentido. Fotógrafo. Olha, se não encher o rabo de Emmy ano que vem, eu não tenho mais o que esperar de premiação. Todos possíveis. Mas não, o foda cara, tudo. O foda é que a gente tem ruptura na história. Então, assim, não tem como, cara. É muito difícil também. Mas, Paty, aí... Tecnicamente, não sei. É foda, porque são coisas completamente diferentes. Sim. Mas é que... Não, a atuação não tem. Cara, assim, ó... Eu ia comentar isso agora, que é praticamente é técnico também, não deixa de ser. É um absurdo, cara, que todo mundo que tem papel que precisa te passar um impacto consegue fazer isso com uma maestria fodida. E eu achei que por essa exigência de tu ter que ter um ator foda, eu achei que ia ter menos personagem. Tipo, ok, nós vamos acompanhar nos 4 episódios o policial, o pai... e os 2 policiais, o pai, a mãe, esses seriam os principais, né? O advogado, talvez. Mas não, cara. Aí já vai pro outro episódio que é mais focado no policial. Aí o outro é uma psicóloga, tipo uma atriz que não tinha aparecido até então. Aparece e carrega o episódio junto com o guri. Já vamos falar da atuação? Pode, mas eu só queria pontuar um negocinho. Que pra não dizer que foi perfeita 100%, não me tirou da série. Mas, assim, passou. Porque eu tava tão envolvido, tão dentro, que não foi... Não me tirou da imersão. Mas eu vi até o Gaveta comenta no vídeo que ele fez que a corrida... Ah, sim, dá pra... que os atores estão correndo, segurando, assim, ó, vão correndo devagarzinho. Aquela corrida é estranha. Porque tem todo o tempo pra Aquela passar corrida por é tudo, estranha. E aquele policial Mas ia é que cansar o cara. é que os policial também de lá... Aquele tamanho ia deixar o garoto passar, né? Mas é que os policiais lá não estão acostumados com isso, não usam nem arma. Eles entram na casa anunciando, ó, polícia armada. Porque a polícia aqui não tem arma. Meu Deus do céu, mas enfim. Então, Atuações. Pra quem não sabe, foi o primeiro papel do menino que faz o Jamie, né? Que é o... Caralho. Porra. Ele não tinha atuado, então, Owen Cooper, né? Assim, no primeiro episódio, eu fiquei assim, meio coisada com o garoto, porque eu falei assim, cara, não tô comprando o choro dele, sabe? Não tá... E depois, esse garoto me vem no terceiro episódio e me dá 5 tapas na cara de um jeito. Não, fala ele cresce assim, muito. Toma a sua atuação que você tava querendo, entendeu? Então, assim, de uma maestria. E aí, eu jogo muito na conta da direção, né, de atuação, porque tu dirige um garoto que nunca trabalhou para um papel
tão pesado e tão importante, é absurdo. E o guri conseguiu improvisar também. Conseguiu improvisar bem. Ele boceja no terceiro episódio, aquilo tava fora do script. Aí ele consegue... A psicóloga pergunta, tá entediado? E ele consegue dar sequência, E tá ligado? o Stephen Graham, ele é absurdo. Eu gosto muito dele, eu gosto muito do... Pra quem não viu, o Greyhound, que é um filme do Tom Hanks de submarino, ele tá lá. É muito bom o papel dele. E eu acho que, assim, todo mundo tem boas atuações naquilo que se é exigido, sabe? A mãe, cara, eu compro a mãe. Entendeu? Paty, o advogado, tu compra, o cara aparece 3 minutos na série, tu compra todo... Pela atuação do cara, tu consegue entender que, assim, é o cara que é defensor da Defensoria Pública, tá ali pra fazer o serviço dele, ele tem um embate com a polícia quando tem que ter, quando não tem que ter, ele tá conversando de boa com os policial. Esquerda presa por manifestação, com certeza. Sabe? Tipo, é um absurdo. É um cara que tem um papelzinho de nada. Tu consegue atuar bem e te entregar legal o que ele tá fazendo, sabe? A atuação do pai. A Paty acabou de falar o nome, eu já esqueci. O Stephen Graham. Stephen Graham me lembrou muito a Fernanda Torres no Ainda Estou Aqui. Porque é uma atuação que entrega demais, só que é super contida, cara. Chegou a me dar... Todos os episódios, pra mim, é definição de ansiedade. Porque o fato o plano de sequência não é só punheta pra cinéfilo, tá ligado? Ele serve justamente... Pra te dar um nervoso. Pra te deixar tenso e acompanhar todo segundo daquilo que vai acontecer. E ele tá segurando, que tipo, em todos os o 2 e o 3 ele não aparece, né, o pai. Mas nos dois, o primeiro e o último que ele aparece, ele tá muito contido. Só que o último, eu fiquei, pelo amor de Deus, esse homem tem que chorar, gritar. Eu tava sufocando, porque esse cara não falava nada, só tentava conter o sentimento. E aquele final lá, assim, ó, eu me segurei pra não chorar naquele final. Absurdo. Se fuder, cara, A fuder. cena... Mas ele, desde o início, cara, quando ele tá quando os dois estão no interrogatório, que daí eles mostram o vídeo... Aquilo ali me pegou... Porque ele tava acreditando no filho, muito, né? porque ele tava acreditando. Não tô sabendo de nada aqui. E a entrega do louco é muito boa, cara. E você porque, assim, sabe que ele realmente não sabia. Ele entrega que ele está surpreso com a coisa. Não, e aí que tá. E tu vê o pai desmoronando, tá ligado? Literalmente tu vê o negócio caindo. Tipo, caralho, tá indo tudo pro saco. A gente não deu sinopse, né? Mas todo mundo, pelo amor de Deus, olha o que a gente tá elogiando. Vai ouvir, enquanto a gente não entregou muito da história. Vai assistir, no caso. Depois ouvir a gente. Mas é um moleque de 13 anos mata uma guria. E aí ele é acusado de matar uma garota, né? Aí a gente vê as consequências disso. Basicamente, isso que eu achei foda também. Não é uma série sobre incel, sobre Red Pill. É sobre as consequências, tá ligado? Exato. E outra coisa que eu gostei demais, que assim, pra mim ganhou muito ponto, que até a policial faz uma crítica boa sobre isso, porque na realidade é assim, mas na ficção normalmente não. Porque a gente, normalmente numa série de assassinato, coisa assim, ou tu vai acompanhar a investigação, que não é o caso dessa também, tu acompanha uma parte, mas, né, não é o foco. Ou tu vai acompanhar a desgraça que foi a família da vítima ali, as consequências. Aqui não, cara, tu vê a família do filho da puta. O quão a atitude dele destruiu a família dele, tá ligado? Isso eu achei muito bom. Eu achei que deu... Dá uma perspectiva diferente, né? Tu vê o quão merda que é aquela situação. Tipo, fudeu todo mundo, acabou com a família. Não, quer dizer, com duas, né? E porque na realidade tu pensa isso, né? O negócio que a policial comenta que tipo, normalmente que fica com foco é o criminoso. E normalmente é. Sim. Só que, cara, o filho da puta tem família. Ele tem pai ou mãe, às vezes tem filho. A gente não chega nem a ver os pais da vítima. Exato. Eu acrescento ao que o Rômulo falou que é sobre as consequências, mas eu acho que também ele é um pouco sobre... um pouco não, eu acho que ele é muito... sobre o pré das coisas, sabe? O que leva a tudo aquilo. E eu acho que ela faz isso com maestria a mostrar realmente todos os sinais de alertas possíveis que pode existir dentro da adolescência, que podem levar uma pessoa a ter uma atitude tão merda quanto essa. E assim, em momento nenhum a série te faz ter pena do garoto. Sim. Ela te faz ter pena da situação que levou a isso, entendeu? Isso é outra coisa que eu acho legal também, Paty, porque, tipo, além de tudo, ela é bem...
Eles não fazem o guri ter um motivo extrapolado pra ter cometido aquilo, sabe? É isso que é foda. É por isso que isso é o cabeça foda da galera, porque ela é pé no chão. Porque pode acontecer a família. Exato, cara. Os pais dele eram super de boa. Isso é o pai foda. dele era um cara turrão, tudo, mas tipo, cara... O guri, Aí que tá. O guri, obviamente, precisa de muita terapia, mas, tipo, ele não é um psicopata. Não. E ele não. é um guri que Ele caiu nos braços errados. Tipo, tá, o guri Exato. sofria bullying? Sofria, mas também não era absurdo que a gente vê em outras séries. Os pais... Eu acho legal que a série mostra o problema daquela família, que até não só dela, da do policial também, que é simplesmente falta de diálogo. Ninguém Exato. conversa. Mas, tipo, o pai até era agressivo um momento ou outro, mas nunca tocou nas crianças. Tipo, eles eram uma família boa, estruturada, estavam dando o máximo. Até aquela frase clássica que é muito da nossa geração, de tipo, cara, eu apanhei do meu pai quando era criança, eu prometi nunca bater nos meus filhos. E daí eles Bem questionam, eu deveria ter batido, cara, o que eu faço? É muito foda. Eu discordo um pouco do sentido de ser uma família estruturada, que assim, eu acho que a gente... Aí eu vou começar a entrar num espiral aqui, porque eu pensei muito sobre essa série justamente por eu ter uma sobrinha adolescente e o quanto... E pensei também em mim como adolescente, sabe? Eu acho que... Mas entra lá que o episódio é isso. Eu acho que assim, a gente pensa assim, eles são boas pessoas, eles são pessoas que não fizeram mal nenhum e não sei o quê. E eu acho que aí que tá, a gente deixa, às vezes a gente também é meio omisso sendo bom. Entendeu? Sim, então eu acho que total. a gente deixa. Acho que essa omissão também é um lado muito negativo, no sentido de Sim. eu não vou entrar no embate, eu não quero saber o que ele tá fazendo, tá tudo bem com você, filho, tá tudo bem. E aí falta de participação, entra nessa né? merda. Então, assim, eu acho que isso também é uma desestruturação de família quando você não entra no sentido de o adolescente que ninguém nunca escutou, sabe? Ele vai encontrar Sim. abrigo onde não deve. Não, eu Sim, concordo exato. contigo. Só que é mais sutil, né, do que normalmente a gente Sim, vê. exato. Tipo, não é um cara violento e... Não é aquilo que tu vai ver a família do assassino e tu pensar, óbvio, olha o ambiente. Tá aí o motivo. Olha Não, o e aí que tá. ambiente. Não é, cara. E esse é o que a série ganha por causa disso, cara. A regra é essa, não é exceção. O guri que vira psicopata porque o pai chega bêbado em casa, espanca a família toda, ou sei lá, tortura fisicamente os filhos, ou sofreu algum outro tipo de abuso, acontece, mas não é uma regra. A regra de 90% que tá assistindo essa série é isso, cara. Tem uma família normal e só não tem atenção. E aí, por isso que eu acho que aquele último episódio, cara... assim, ó, o terceiro episódio é muito foda, mas pra mim, o último episódio, assim, ó, foi que me quebrou total. Eu fiquei me imaginando assim, cara, se eu tivesse filho, eu ia estar muito fudido da cabeça agora. E é Foi um nesse relato que eu recebi episódio... dos meus amigos que têm filho e viram, eles falam, cara, eu tô fudido. E é nesse episódio, e é no quarto episódio, que você percebe que é ali tá a desestruturação da família. Sim. Não Porque, assim, conversam, né? Que ódio. O que me choca, assim, eu tava pensando sobre isso, sabe? Que, assim, a gente, quando era criança, a gente foi muito instruída a não conversar com estranhos no meio da rua. Se chega um estranho fisicamente perto da gente, a gente logo né? O que é isso e tal. Chega perto de uma criança, então a gente vai ficar mais assustado ainda. Por que não existe esse tipo de assusto, de assombro, de desespero, e pensando em internet? Que um filho nosso, um sobrinho nosso, tá com estranhos o tempo todo. Sim, difícil de controlar, entendeu? né? Eu sei que isso daí é a pior coisa que existe na face da Terra, a falta de controle. Mas isso eu é pra acho que- qualquer coisa na nossa vida. Mas eu acho, Paty, que entendeu? é uma luta perdida, tu não tem como controlar. Então a questão é o diálogo, pra justamente tu conversa. conseguir Então- entender a criança e encaminhar ela. Mas o que eu quis dizer ali com não é desestruturada é justamente pela sutileza. Porque os pais, eu acho que erraram, obviamente, em algum lugar erraram, até eles se culpam o tempo inteiro, mas eles estavam com a melhor das intenções, estavam bom. Sim. E é isso que é o foda, porque é o que tu vê. E ele fala, a gente comprou o computador que ele queria, não sei o quê. E é isso que a gente tal. vê nos nossos amigos. Aqui nenhum de nós três tem filho, mas tipo, que a gente vê nos nossos amigos. Erram, todo mundo erra, são seres humanos tentando criar uma criança e no meio de agora, que a gente cresceu com a internet, mas aos pouquinhos e mais Teve velho. internet, eu já tava ruim. quase adulta já. Não, Exato, a e gente cresceu sabe. com uma internet que não era 24 horas. Hoje em dia, E mesmo não assim existe tem, a entidade internet. Ela tá aí. Sim, sim. E é massa porque aí que torna possível na casa de cada um, até pros nossos amigos que têm filhos e que pensam, pô, eu faço tudo certo, eu sou tudo de boa. A série faz essa pessoa pensar,
pô, eu acho que eu tô fazendo tudo certo e mesmo assim pode acontecer. Eu tenho que trocar mais ideia, principalmente com os adolescentes, né? Porque o filme é adolescente. Mas aí, série, eu espero também. realmente que essa série provoque isso, porque assim, a gente tem uma tendência a fingir que não tá vendo determinadas coisas pra não ter que confrontar. E assim, uma coisa que eu vou dizer aqui, que eu já falei pro meu irmão isso, inclusive, até... Quem é pai, desculpa aí, eu não sou mãe, mas assim, eu sou filha, tá? E eu tenho sobrinhas e tal. Eu acho o seguinte, a gente tá vivendo uma época em que os pais estão querendo ser muito legais com os filhos. E eu não tô falando de dar tapa, de não bater, nem nada disso. Porque isso aí não é mais que obrigação você não espancar seu filho ou dar qualquer tipo de violência pra ele. Mas assim, se tem uma concepção que eu tenho na minha cabeça é que pai não tem que ser amigo de filho, ele tem que ser pai. Então, assim, amizade ele vai ter do lado de fora, ele vai ter amigos e não sei o que lá. Você tem que criar um vínculo de pai e mãe com teu filho, de conversa, de diálogo, beleza? Isso não é amizade, isso é paternidade, maternidade. Eu acho que foi entendeu? isso. E às vezes até tem pais, eu conheço gente que foge disso por querer ter essa figura. Tipo, não, eu sou pai, não vou me meter porque eu não sou amigo, entendeu? Exato. Mas tu tem que ter um equilíbrio isso. disso. Tem que cortar, a gente tem que dizer pro adolescente, né, pra criança, de que o fato dele conversar comigo faz parte do meu processo, faz parte da minha figura enquanto mãe ou pai. Sim, entendeu? Não é coisa e separada. Exato, eu não sou teu amigo, então não posso conversar com você. Não, cara, tem que conversar. E aí o que eu tava falando é que, assim, essa falta do diálogo, a falta do confronto, leva, por exemplo, pessoas como garotos como o Jamie a caírem no braço de quem não deve, que tá cheio de ódio, tá cheio de ideias erradas, ideias de ignorância, de falta de respeito, de gente, inclusive, colocando o que ele sente como um pilar da ignorância e transformando aquilo em violência, entendeu? Porque a gente quanto ser humano, tende a colocar os nossos problemas, os nossos sentimentos como os piores do mundo naquele momento, e quando a gente Ainda mais adolescente, isso fica potencializado de uma forma... Adolescente é praticamente isso direto, né? É só essa mentalidade de fim do mundo e de protagonismo do mundo também, né? Eu acho... E se tu não tem um controle, fudeu, cara, fudeu. Isso é outra coisa que a série eu acho que acrescenta demais, que nessa parte até porque ele cometeu esse crime por estar se metendo em questões bem de Red Pill, e tem toda a questão e tal, e tu vê que ele cometeu tudo isso, ele chegou no limite, que cometeu um crime, e com a psicóloga ele mesmo fala, eu não concordo, não acho isso. E, tipo, ele não comprou uma cartilha 100% pra estar envolvido e fazendo aquilo. Ele só pegou ali 2 frases que ele acha que faz sentido. Entende direito que... E tomou uma atitude drástica dessa, sabe? Então, tipo, essa parte que é foda, sabe? Que às vezes, tipo, um detalhezinho, tu não precisa comprar, de novo, não precisa comprar a cartilha inteira, é um detalhezinho que te pega e pronto, tu tá envolvido. Aquilo serve pra ti, pronto. E eu acho outra sacada genial da série é que tu pensa, tá, ela vai ser a história de um adolescente que, por influência de internet, conteúdo incel, Red Pill, assassinou uma coleguinha. O lance dos Red Pill e incel é 100% fundamentado em cima de masculinidade tóxica, frágil e machismo e etc. É o que se chama de machosfera. Isso, e a série não foca na masculinidade tóxica, na machosfera por causa dos incel ou por causa do Jamie. Foca no pai. Que tu acha que é um pai... E vou dizer que é até. Um pai bom, ok, faz tudo certo. Só que ele ainda carrega aquela coisa de tipo... Ele é o homem da casa. Ele é durão. Ele não pode se abrir. Não se abre nem com a esposa direito. Com a esposa ele ainda fala, mas também é aos trancos e barrancos. Ele não conversa com a criança. O policial também, cara. O policial que aprofunda muito menos. Ele tem uma relação bizarra com o filho dele. Também eles não se comunicam. O próprio pais filho, né, cara? E não são, do caso do policial. Não são parece pais separados. muito, né? Sim. E então eu acho muito massa que, tipo, tá, olha o resultado dos incel, mas, tipo, isso também é resultado não desse pensamento extremista. É dessas coisinhas do dia a dia, cara. Sim. Cara, da tu falta vê de atenção o cara... mesmo, de zelo, né? E essa questão do próprio pai, ele vai quebrar por completo no final do episódio, do quarto, e sozinho.
E sozinho. Ele não Sozinho. faz aquilo na frente da mulher. Não, Ele antes se um destrói pouquinho, né? sozinho. Não, ele Antes vai um sempre aos pouquinhos. Não, eu ia dizer o seguinte, que eu acho que antes um pouquinho dele se destruir, dele se quebrar por completo, é a primeira conversa que ele tem com a esposa. Eu acho que é a primeira vez que eles conversam sobre os filhos deles, naquele momento ali que eles estão no quarto, sabe? E eu acho do caralho, cara, eu chorei nessa parte de verdade. É horas que a garota fala assim, a gente pode deixar pra ir ver o filme outro dia, tal, vamos só comer uma pipoca, não sei o quê. Aí ele olha pra filha, assim, com os olhos lacrimejando, assim, ele fala assim, o que nós fizemos, como é que nós fizemos essa menina? E aí a mãe, de olhar cabisbaixo, olhando pro nada, fala assim, da mesma forma que nós fizemos ele. Isso é foda, Muito porque foda. aí também traz esse fato de, tipo, o pai não é o culpado. Não é a mãe, é culpada, não é os pais, é toda a estrutura, toda a sociedade, estrutura de tudo. ao mesmo tempo que eles têm uma filha que deve ter os seus problemas, mas aparentemente é uma adolescente perfeita, tranquila, normal, ok, e um monstrinho que eles criaram, tipo, é muito foda, cara. Ao mesmo tempo que, assim, ele, naquele momento, se a gente parar pra pensar, talvez a gente não consiga julgar ele como um psicopata, sabe? Ele é um moleque que fez... Não, ele acaba sendo uma vítima. Acabou. Ele acaba sendo uma vítima também, de certa forma. Porque, E ele cometeu um tipo, assassinato, ele não é um psicopata. A gente tem nós aqui do Sábado 14, os ouvintes que já estão por dentro de ver um monte de coisa, principalmente a galera do True Crime, sabe que a psicopatia ela tem outras coisas, né? Eu não sei se ele não tivesse sido pego, se ele cometeria mais um, não sei. Mas naquele momento ali, ele é um moleque que cometeu um assassinato, e moleque não estou falando no sentido de passar a mão na cabeça, não, é porque ele realmente é um moleque, ele tem 13 anos. Ele cometeu um assassinato e, assim, ele está sendo julgado e pagando por aquilo ali que aconteceu. É foda entendeu? porque Sim. é um erro dele, mas tem que acontecer muito erro em volta pra uma criança de 13 anos fazer isso, tá ligado? Isso Exato. que é que nem a foda. Paty falou, não dá pra saber se continuaria. Mas também, na situação que tava, e no geral, não só dele, pra continuar era muito fácil também. Sim. Sabe? Todos os fatores em volta que estão gerando aquilo, sabe? Não dá pra dizer que ele tem um problema na cabeça dele, que ele era daquele jeito. A série Sim. tem um Um psicopata. cuidado até de tu não saber nem se ele entende direito o que ele fez. Porque ele Cara, poderia, até ali naquele primeiro episódio, estar em negação de tipo, não fiz Sim. mesmo. Porque ele não acha grande coisa. Depois o psicólogo, tu tem noção Ou do se ele que tá é a mentindo. morte? Tu não sabe. Depois eu acho que tem mentira ali, principalmente depois no terceiro episódio, quando ele dá as explosões dele. Claro, ele claramente é um guri com transtorno, que precisa de muita atenção psicológica. Mas eu real não acho que seja o caso de psicopatia, aquela criança que claramente não tem empatia, social, caralho. É só, Porque ele só gosta alguém muito da família desassistido. dele. tá ligado? Exato. Ele gosta Uma boa muito da definição. família dele. É excelente. Eu acho que, assim... Por que eu acho que o terceiro episódio me pegou mais, assim? Porque ali tu vê toda a necessidade de aprovação e de acolhimento que o garoto tem o tempo todo, sabe? Porque ele vira pra ela e fala assim... Ela fala qualquer coisa e ele... Ué, você não deveria me dizer tal coisa agora? Tudo que Aí ele ela, fala não. é esperando que ela vai reagir, né? Nada parece que é E sincero. tu vê, e não é uma parada de... Isso também é legal, porque não é uma parada de Me acha ódio. bonito? Tu gosta? Não é uma parada de ódio, é mais de aprovação. Sim. Ele não tá com ódio dela ou alguma coisa Tanto assim. que ele fala, só e tá ao mesmo querendo... Ao mesmo tempo que, assim, dá pra ver que existe, sim, um pouco de ódio em relação ao fato dela ser uma mulher. Sim. Entendeu? Então já existe ali nele, instaurado, essa coisa que... Eu não vou ficar explicando aqui agora, mas assim, depois procurem, existe o termo machosfera mesmo, que é esse ambiente de red pill que se instaurou de masculinidade tóxica, e assim, isso tudo também, aí eu vou voltar um pouquinho, porque principalmente nós três aqui, não é nem questão de tempo, né, mas Marcel e eu, a gente tem mais ou menos a mesma idade, mas o Rômulo também pegou um pouco disso. A nossa criação nos anos 80, nos anos 90, ela era totalmente patriarcal. Não interessa, assim. Ela era totalmente. Então, a gente era criado na base do... O seu pai falou, acabou. Então, se seu pai vira pra você e fala assim, se você chegar em casa chorando, você vai apanhar...
Era isso. Quem não ouviu isso? Eu ouvia, meu pai sempre falava assim, ó, se tu brigar na escola, tu vai apanhar. E se eu ficar sabendo, tu vai apanhar mais ainda. E aí a gente voltava pra casa cheio dos bullying na cabeça, porque eu vou mandar tomar no cu todo mundo que é da nossa idade, que fala assim, essa porra de bullying é novo. E na nossa época era zoação. Não era zoação do caralho, porque assim, eu tô fudidaça hoje por coisas que pessoas que eu falava que eram os meus amigos, eram dos meus círculos de amizade, fizeram comigo de zoação no colégio, a ponto de ter... Eu, no campeonato de handball, tenho um colégio inteiro gritando um apelido pejorativo que me deram. Então, assim... E aí, a partir daí, eu comecei a esconder meu corpo, porque eu tinha vergonha do meu corpo, e até hoje isso daí tá isso por isso. Então, Não, assim, eu acho que... Às vezes, até quando não rola algo tão direto ou tão agressivo assim, Paty, às vezes só por ser coisinha leve, que o adolescente até pode levar de boa, mas aquilo vai cravando na cabeça e depois tu tá com 30 anos falando na terapia. Sim. E aí, eu acho que pra vocês é ainda pior, porque o homem admitir sentimentos é muito absurdo pra sociedade. Hoje em dia tá muito melhor. Teve uma vez que o Romulo e a gente tava conversando, eu não sei o quê, mas assim, o Romulo falou assim, cara, tava... Não sei se foi numa terapia que ele teve, alguma coisa assim, de tipo, os homens não falam eu te amo pra outros amigos, sabe? Quando foi a última vez que você virou pro teu amigo e falou eu te amo? Quando foi que você falou assim, porra... Paty, meu pai. Paty, eu fui criado, assim, de uma maneira que eu nunca tive problema de demonstrar sentimento pra amigo, pra meu pai, nem nada. Nunca tive mesmo. E mesmo assim, eu sou um fudido nessa situação. Agora, imagina o cara que... Cara, eu sempre tive... Meu pai me levava na ensino médio na escola, eu fazia questão de dar um beijo no meu pai e ele me dá um beijo em mim. Agora imagina o cara que não faz isso porque tem vergonha, como é que se criou fudido, sendo que eu tô fudido da cabeça fazendo isso, sabe? Meus irmãos, eu tenho 3 irmãos mais velhos, eles começaram a se abraçar e dar beijo no outro e falar que se amam, sei lá, uns 10 anos atrás. Não, e daí... Alguma coisa assim. E em cada um bate diferente, né? Porque tem muito lance de tipo, essa masculinidade tóxica vai fazer os homens ficarem só entre homens, não terem amigas mulheres. Pra mim foi o contrário. Eu cresci carentaço, porque eu cresci só com meu pai, que era afeto zero. Eu costumava brincar, tipo, nunca me faltou dinheiro, faltou abraço. E aí, por causa disso, minhas melhores amigas a vida inteira foram mulheres. Porque eu conseguia me abrir, suprir a carência. E aí, não só sexual com as mulheres, mas de amizade com as minas. Porque com o homem eu sempre achava esquisito. Porque não tinha isso, tá ligado? Por um lado é bom, ok, tem um contato com muita mina, por outro lado é ruim porque fomenta também a masculinidade tóxica. Tudo é fudido. Parabéns pra quem quer ter filho. Ou pra quem tem. Parabéns. É um desafio, aí ó. Eu já decidi que não quero, não vou, então olha, bato palma por vocês comprarem essa briga. E aí eu acho que assim, isso invertendo também, isso que você acabou de falar... Aconteceu comigo. Eu fui ter mais amizades masculinas do que femininas, porque em vários momentos a realidade feminina foi muito mais assustadora pra mim do que estar no meio dos homens. Também, a rivalidade, sabe? Do que estar no meio dos homens, sabe? E aí eu não vou falar, né? Porque o homem quer tá com você porque quer comer. Não, era uma amizade mesmo, tipo... E aí o fato também de eu ter sido criada no meio de um monte de homem, né? E a minha mãe, apesar de ser muito transgressora ao tempo dela, tinha também o machismo enraizado nela, né? Porque aquilo foi colocado nela, sendo criada por um pai italiano maluco, sabe? Que... enfim. A mãe da série também tem a mesma parcela de culpa, tá ligado? Sim. E é isso que eu ia trazer. A mãe da série me lembra muito a minha mãe. Que é uma coitada que só aceita, né? Exato, que é aquela coisa que ao mesmo tempo ela tem uma força do caralho. Sim. Ela não é do tipo assim... Eu acho foda que na hora que o garoto escolhe o pai pra ficar como tutor dela, ela fala assim, por que ele não me escolheu? Sabe? Por que é você? Porque ela quer ser parte daquela família, ela quer ser importante pra ele também, entendeu? E não, é o pai. E é isso, mais uma vez, o pai sendo uma figura central da porra toda. E é outra personagem que segura até não poder mais, né? Que ela vai se estourar só quando eles chegam da loja lá, que ela fica sozinha, que daí ela se solta. Sim, porque ali ela ainda tem que estar segurando as pontas, porque ela já viu que o pai se despirocou, né? Exato, ela já viu que o homem tá
Tá explodindo, Coringado. lidando do jeito dele, do jeitão dele. E eu acho muito poderosa também a cena no finalzinho, que eles estão, pela primeira vez, debatendo sobre a culpa deles ou não. E é foda, porque ao mesmo tempo tu sabe que eles têm culpa, eles não podem se culpar. Tu entende aquilo, tá ligado? Que não é culpa só deles, é toda uma cadeia de fator. E daí ela fala aquele negócio, tipo... Pra ela é mais difícil aceitar também porque ela não viu o vídeo. Ela ainda tem uma pontinha de não quero acreditar, tá ligado? É muito foda o fato de só o pai viu o filhinho deles fazer sendo aquilo, um monstro, tá ligado? A mãe só tem que aceitar que aquilo aconteceu. O cara viu. E a cena que ele vê, que o guri encosta nele, ele não consegue nem tocar no filho. É muito foda. Não, na cena que o policial fala que vai, não, então tem que, olha aqui, então, daí ele vira o notebook, cara, eu fiquei destruído, me botando no lugar do cara de estar vendo aquilo, imagina, que assim, eu consigo pensar isso, sei lá, com vocês, eu vendo vocês cometendo uma atrocidade, eu ficar sabendo disso, eu não tenho filho pra projetar, mas sim, sem dúvida é irmão. Milhares de vezes pior. E eu ainda dou parabéns, assim, eu espero que, obviamente que não, que haja esse tipo de acolhimento mesmo que aconteceu com o garoto lá, porque assim, todo mundo tratou ele, mesmo ele tendo cometido uma coisa absurda. Inglaterra ainda, né? Inglaterra, ele é branco. A polícia não anda armada. Paty, a polícia não anda armada. Lá é primeiro mundo e imperialista a ponto que os caras não andam armados. Eles estão... Não, e daí vem uma crítica aqui. Que eu fiz. Não, e daí vem uma crítica aqui também, aproveitar que estão falando disso, agora vem uma outra coisa. Tomar no cu adolescente médio inglês. Os caras não têm respeito a nada. Cara, eu estudei num buraco na vila que eu morava. Pra série, porque não é. Não daquele jeito. Não daquele jeito. Cara, entrava um PM na escola... Não precisa ser PM, cara. Diretora, no máximo alguém ia tentar fazer um negócio escondido, uma piadinha escondido, não... Só faltar dar um soco no professor. Mas eu acho que isso é, assim, que pode acontecer, mas acho que é uma coisa bem exacerbada da série mesmo, pra mostrar um ambiente que não tem a ver com a Inglaterra. Totalmente maluco. Quando tu vê as séries americanas, da escola também esse caos. Deixa eu dar tem que acabar com o adolescente. Um depoimento que não é meu aqui, mas assim, um amigo nosso que também é podcaster, né, que é nosso vídeo aqui também, que é o Leandro Bola, né, ele é professor de inglês numa escola. E eu falei assim com ele, Bola, eu acho que você deveria assistir. Inclusive, eu tô indicando pra todo mundo que é professor e pai. O meu público-alvo pra série são esses, né? Então, pai ou se você tem contato com adolescente. E eu acho que tem que ver. Eu fiquei na dúvida de indicar por tipo... Será que é de mau gosto indicar? Porque eu sei que vai engatilhar e fuder a cabeça? Mas eu acho que faz parte. Eu tinha visto o primeiro episódio e eu mandei pro meu irmão assim, você tem que ver esta porra porque está falando da sua filha. Só isso, assim. Eu falei assim. Sim. E aí, esse nosso amigo virou e falou assim, cara, o segundo episódio foi o que me deu mais gatilho, porque a escola é assim. Cara. Aquela loucurada, aquela falta de respeito. Então, assim, não é coisa dos Estados Unidos, não é coisa que é exagerada. Existem escolas assim mesmo. Deve ter piorado, é pai então. entrando na escola e falando que... fez aquilo e aquilo, então assim, é isso, gente, não dá pra julgar, não. Cada escola tem sua coisa, sim, mas... Na minha assim. época, o desrespeito na escola era os alunos fazendo algazarra, não prestando atenção no professor, ou ignorando quando pedia pra parar. Agora, de xingar diretamente, de afrontar, assim, é muito pontual e em casos muito específicos. E eu vou te falar uma coisa. Aí agora eu vou trazer o seguinte, a gente aqui não tem filhos. Mas quem fudeu essa geração nova é a nossa geração. Sim. A nossa geração é um pouquinho da nossa anterior, assim, entendeu? Porque porque falar da minha geração anterior é que meus pais me tiveram com 38 anos, então eu estaria com 70 anos hoje, então não é culpa deles. Mas basicamente a nossa geração que fudeu com essa adolescência toda. A gente jogou um monte de merda nessa garotada, abrindo mão de um monte de coisa justamente por aquilo que você falou, que tipo assim, meu pai me bateu, eu não vou bater. Não, eu não estou falando no sentido que tem que bater, mas é no sentido da criação mesmo. Meu pai foi rígido comigo. Assim. É que normalmente é 880, sabe? Tipo, meu pai me batia, então eu não vou bater. Então fica aí. Vou dar tudo que quer.
eu não tive oportunidade de ter isso com criança, então vou dar todas as roupas de marca pro meu filho, não vou mostrar pra ele valor de porra nenhuma nessa vida, ele vai ter tudo e na hora que fudeu, não tenho como, vai ficar despirocado das ideias. Então assim, a nossa geração setentista ou oitentista fudeu com essa garotada toda. Mas entendeu? eu acho que não é culpa da geração de hoje. O que eu tô tentando dizer é só o seguinte: é coisa dessa geração de hoje em dia que mal dá bom dia e não sei o que lá. A culpa não é deles. Não é. A culpa é nossa de que não ensinou pra eles os valores das coisas. É que nem as merdas da nossa, é culpa da anterior. Exato. É uma cadeia infinita. Mas assim, pelo menos do meu pai e da minha mãe era assim: dá bom dia e boa tarde pro moço? Diz obrigado? Entendeu? Mas tu esperar o quê? Eu até sou otimista nesse sentido. Eu acho que o mundo vai pros caralho muito rápido. Mas pelas questões climáticas e tal. Eu até sou um otimista que eu acho que as gerações, num grande geral, têm melhorado. Porque, ok, ainda erra, mas não erra tentando acertar e tal. Mas é foda, porque eu acho que é isso. Uma geração anterior vai foder a próxima, porque a gente é tudo uns macaquinhos dançantes. Macaco com ansiedade, ensinando outros macacos com ansiedade. Isso não tem como dar certo, cara. A receita pro desastre é esse, tá ligado? Mas vamos lá. Se só vivendo... Vale a pena, momentos maravilhosos. Se a gente tivesse só vivendo dentro de umas cavernas ainda, só deixando o instinto guiar, ia ser bem mais prático. Não, eu acho que só o fato de ter uma série dessas já é um bom sinal de tipo, porra, parabéns, tá ligado? Conseguiram Queremos fazer. Discutir sobre isso. Né? Não, e assim, se todo mundo que assistiu, eu vi efeito positivo. Ninguém saiu imune, até quem não tem filho, porque o jeito que ela trata... Eu confesso que como a gente é acostumado a assistir as séries mais quadradinhas, me deu uma certa ânsia de tipo, cara, eu quero ver esse pai confrontando o guri. Como assim já pulou 3 meses? Eu quero ver o desenrolar, eu quero ver mais esse personagem. Só que não, cara, esses 4 episódios, eles te entregam pouco, mas essa falta de informação é o que deixa ela muito boa, e as informações que eles te dão é o que te deixa muito boa. Isso, tá mas foi isso que eu gostei. Eu gostei por causa disso, porque por ela ser simplória e ela não ter nenhum embate a mais do que deveria ter, sabe? Porque, tipo, o guri já foi afastado ali. O pai tá lidando com um negócio tão absurdo na cabeça dele que não tem como ele tentar confrontar o filho dele sobre aquilo, sabe? Mas outra coisa que eu gostei, que eu tava... Isso já no 4º episódio, eu já tava torcendo pra não acontecer. Não teve embate nenhum com a família ou com o pai direto, sem ser aqueles agorizada pichando o carro. Não teve nenhum adulto da família da guria que foi bater no pai. Sim. Tá ligado? Não, eles estão vivendo a vida deles normal, processando toda aquela merda, e a gente sabe? fica com a mesma dúvida, aquele pervertido, quem? O pai? Estão chamando o pai de pervertido? O guri? Que porra é essa? Não, e daí a gente fica... E eu acho que essa normalidade gera uma angústia maior, porque deixa muito mais próximos. É porque na parte narrativa... A parte técnica é um absurdo de complexa. A parte narrativa, o que acontece é muito simples. É uma série muito simples e muito rasa. A profundidade dela e o conteúdo dela tá nas entrelinhas, tá nas atuações, tá no que a gente não vê, tá no que a gente vê acontecendo. Isso que é foda. Eu já falei foda 200 vezes. A gente não dá nota pra série, porque a gente começou gravando Love, Death and Robots, cada episódio é uma coisa, mas eu já deixo um 10 aqui, mesmo que a gente não vai anotar nem fazer média, pra mim é 10 de 10. E eu acho do caralho justamente não ter essa coisa de... vamos mostrar o julgamento, vamos mostrar não sei o que lá. Acabou, porque a série não é sobre isso. Sim, exatamente. A série não é sobre isso. A série é sobre aquilo que a gente falou, sobre consequências. A própria investigação, né? O que levou aos atos, né? Então, assim, eu acho do caralho. Do caralho. A própria investigação, ela serve só pra nos mostrar que o detetive e o filho estão passando por isso, que a amiga da guria passa exatamente a mesma coisa com a mãe dela, sabe? A guria não consegue se abrir com a psicóloga da escola e a guria precisa um monte, porque ela tem, além dos problemas dela, ela tem mais amiga que morreu. Sim. Ainda tem a coisa dos garotos relativizarem o acontecido. Tipo, tu viu o que o idiota fez? Nossa, ele é muito burro de ter feito isso. Tipo, ele matou uma pessoa, vocês estão sabendo disso? Trazer aqui, já falei de coisas de true crime e tal, o caso Raila, que é uma adolescente de Goiás, se eu não me engano, que é aqui do Brasil, que aconteceu há uns anos atrás, que ela foi torturada e quase morta pelas amigas, entre aspas,
abriram um buraco no quintal de uma delas, elas torturaram ela, cortaram o cabelo dela, bateram nela com um pedaço de pau, Caralho. começaram a atacar a terra nela e, tipo, ela conseguiu tirar forças de não sei de onde pra fugir, enfim, e Quando isso? no final das contas ela sobreviveu. Aqui no Brasil, acho que foi em Goiás, se eu não me falha a Mas memória. quando? 2016. 2016. Tá, e tu Pertinho. viu documentário, série, podcast, onde tu viu isso? Podcast do Café com Crime. Eu tava pensando sobre isso, né? Do que leva aos finalmente, né? E a motivação dessas garotas quando elas foram interrogadas foi que elas odiavam o fato dela se gabar tanto por ela ter um cabelo bonito e ela ter uma condição financeira melhor do que a dela. É um motivo muito besta pra uma atitude muito extrema, né? Como que chega... É a mesma coisa dele. E Ele falou assim, porque ela me mandava emojis de não sei o que lá. Aliás, por favor, tá lotado na internet, tá, paz? De manual de quais os emojis que a garotada tá usando e pra que serve. Isso daí é um do segundo episódio, que é sensacional, inclusive, do garoto falando. A série acaba abordando isso também, a dificuldade de se comunicar, né? De uma geração pra outra. Que se hoje em dia você pega o celular do seu filho, você não sabe o que ele tá falando, entendeu? Então é mais ou menos isso. A minha sobrinha de vez em quando me manda umas mensagens. Outro dia ela me deu um esporro porque eu botei ponto de exclamação no negócio. Ela, só velho usa ponto. Reclama pro Aurélio. Só velho usa ponto. Eu falei assim, se tu escrever sem ponto, tu vai levar 0 na prova. Não, na prova eu escrevo certo, mas no WhatsApp eu não preciso. Eu falei, precisa. Então, assim, é difícil, gente. Eu não sou mãe, eu sou só tia. E é difícil ter um diálogo, tem hora que eu quero ensupapar ela, entendeu? Então, Tu nota difícil isso pra na atuação caralho. do policial, que ele tá puto com o guri. Mas ele é profissional, ele tá levando do jeito Além de certo. ser pai. Não, ser Além pai de ser pai. e o guri estudar na mesma escola também, né? Sim, e aí eu tava falando, né, dos garotos. E ainda tem essa coisa dos garotos relativizarem dos adolescentes todos, tipo, tá tudo bem. Ele é idiota, né, de ter feito isso e tal. Cara, não, é um negócio muito absurdo. Paty, a entendeu? fala dele, quando ele tá com a psicóloga, que ele se acha melhor que os outros porque ele podia ter feito pior. Porque ele acha que outros moleques no lugar Sim. tinham feito pior. É aquele clássico do cara... Aqui não foi, né? Mas é o mesmo raciocínio do cara querer confete por fazer o mínimo. Por não ser um escroto, por não ser um babaca, né? É muito foda. Exatamente. E ao mesmo Agora, me tempo que ela tira não uma deixa dúvida. claro. Tu termina sem saber claro a motivação. Rolava um bullyingzinho ali, aqui, mas tu não sabe o que aconteceu naquele dia, o que foi exatamente. Foi só aquilo, se teve mais coisa. Ela também é só uma pincelada porque não é importante pra série. E isso que tu falou, ele fala... Isso daí foi por causa das fotos vazadas da garota. Eu falei assim, eu não vazei as fotos. E não sei o que lá. Não fiz isso, não passei pra ninguém. Bom por isso. Agora me tira uma dúvida. Na hora que ela pede pra ver as câmeras de segurança, eu não entendi porra nenhuma dessa parte. Eu não entendi também. Ela tava, tipo, vigiando o garoto pra alguma coisa. E eu não faço ideia do que era. Verdade, não Eu peguei. também Se não. alguém pescou, manda um e-mail aí, por favor, e diz o que Ela é. pediu porque tava a galera se reorganizando no set. Não era a única forma de não mostrar nada. Não, Era aquilo ali. ela com certeza pediu um tempo pra respirar, porque tava Sim. foda, ela não podia demonstrar medo, cara. Bó, foda. E aí, não sei, acho que ela tava tentando ver algum E sinal a parte corporal. do sanduíche, né? Porque ele fala assim, não gosto desse sanduíche. E aí, no final de toda Sim, coisa, ele vai lá dar ela uma mordida no sanduíche. E ela fica com nojo de encostar no sanduíche depois. Isso aí do nojo é muito foda. Ela quase vomita. Cara, a parte toda da psicóloga, assim, foi do caralho pra mim, porque mostrou realmente, assim... Tu pensa, um guri daquele tem essa capacidade de reação perto de uma mulher... Imagina E aí, um homem feito. Um homem feito. Sim, e assim, exato. isso me deu um medo do caralho, sabe? Isso daí é engatilhado pra mim de muitas formas, porque homem adora levantar a voz pra mulher. É impressionante. Impressionante como isso acontece. Ah, mas nem todo homem. Vai tomar no teu cu. Foda-se. Oi, e nesse E sentido, ainda do que eu comentei ali de o cara querer confete por fazer o mínimo, é daí que nasce essa porra, que provavelmente eu e o Marcel, que era da turma dos nerdão, passamos por isso. Ninguém é imune. Do lance da friendzone. É a mesma coisa. Sim. A gente, da nossa geração, já crescia com esse sentimento de tipo, como a mina não quer ficar comigo se eu sou absurdamente legal com ela?
Mas, Porra, cara, tem esse tipo de pensamento, mas de inclusive. novo, cara, isso aí daí bate com aquela questão que a gente tá comentando lá no início. A gente tem que agradecer por certos discursos não ter chegado na gente, cara. Sim. Sim. Que é adolescente, já é um bicho brabo. E dependendo do que tá acontecendo com o cara, que nem com guri, acontece muito isso. E chega algum viés de confirmação disso aí, cara, se tivesse um grupinho que começa a falar meio torto os negócios, pro cara só- se sentir acolhido naquilo, Só é minha dois pilha errada toques. na hora errada, né, cara? Exatamente. Eu Então queria esse só é o problema, deixar- sabe? Só deixar a dica, se você é um adolescente e ouve a gente, se você quer fazer algum tipo de revolta, não sei o que lá, se joga num latão tóxico e vira um monstro, e aí sim você vai matar quem você odeia, porque é a única chance de você fazer isso, de uma forma decente, porque Num de latão resto, tóxico. não. Isso aí já Se não preocupa. fala com adolescente, isso é a característica dos anos 80, um latão tóxico. Que tu Caralho, atira e não existe mais explode. latão tóxico, né? A Se gente tu não vê quer- mais na se tu rua, quer- né? Se tu quer fazer alguma coisa diferente, vai lá e garante tuas notas no fim do mês, no fim do semestre. Tá, esse E não eu me só- eu enche a só porra do tentei- saco. Eu só tentei fazer uma referência a um ótimo filme que já gravamos aqui no Sábado 14, tá, gente? Do É nada. só brincadeira. É porque o meu é baseado no bullying, né? Então, assim, foi totalmente isso também. Acho que é isso, gente. Remoemos tudo que deu aqui. Que lembramos. Assistam, pelo amor de Deus. É uma punheta pra cinéfilo e é um soco no estômago de todo mundo que tem Cara, dois parafusos eu na acho- cabeça. Em resumo, a série funcionou pra 3 panacas que não tem filho, cara. É. Imagina quem tem, tá ligado? E Isso é a força que essa série tem, sabe? geralmente aqui no Sábado 14 tem uma regra que, assim, quando alguém fala assim, precisamos falar sobre esse filme, essa série, não dá certo. Entendeu? Então, assim, dessa vez deu. Então, se deu certo pra gente, vai dar certo pra vocês também. E como eu disse, eu tava indicando pra pais e professores, mas assim, eu indico pra todo mundo, porque todo mundo é responsável. Cara, uma das coisas que eu li essa semana sobre isso é que, assim, criar um filho depende de uma rede. Então, assim, Sim. nós, independente de não termos filhos, também somos redes. A gente também é responsável por emanar... A gente, principalmente a gente aqui que fica fazendo podcast, tudo bem que a gente não tem muito ouvinte, mas assim, a gente também tem responsabilidade no mundo das opiniões que a gente solta. Sim. Entendeu? De alguma Sim, forma com pode certeza. influenciar alguém. E exemplo pras crianças na volta, querendo ou não, direta ou indiretamente. Exatamente. Então, sejam pessoas boas, cultivem o bem, por favor, e tenta ajudar de alguma forma, sabe? Com conversa, com qualquer coisa. Um pai, uma mãe, chega pra ele e faz, tá precisando de conversar alguma coisa e tal, desabafar. Eu vi uma Mas isso- dica. Eu não sei o quão certa tá, porque eu não entendo nada sobre pedagogia e ensinar criança, né? Mas foi uma dica que me pareceu inteligente. Acho que era uma psicóloga no Instagram falando que essa fase adolescente não quer. Você vai perguntar como é que foi na escola. Ah, foi tudo show. Precisa conversar? Não, tô legal. E vai pro quarto, tá ligado? Que um jeito bom é tu contar tuas coisas pra criança, pro adolescente. Fala como é que foi o teu dia. E faz ele comentar. E aí pergunta do dele, troca, tá ligado? Não fica questionando, que nem a parte falou, acho que lá no começo, não é interrogatório também pra criança, tá ligado? Ah, eu faço minha parte, eu pergunto o que ela fez, como é que ela tá, ela não responde. Porra, adolescente é bicho chato, a gente sabe como é que era. Enquanto Na tu hora toma de tua fazer cerveja- foi bem bom. Enquanto tu toma tua cerveja, chama o filho pra tomar um suco. Bora lanchar junto. Fala, cara, aconteceu uma parada no trabalho hoje que, olha, eu vou te contar. Então conta pro teu filho, pra tua filha, fica tranquilo. É isso. Chama pra jogar videogame junto, cara. Cara, isso é outra E aí? coisa. Meu pai não faz a menor ideia dos meus gostos. É nesse nível, sabe? Enfim. Aí vira terapia pessoal, né? Vamos fazer um outro podcast qualquer hora dessa. Queridos ouvintes, assistam Adolescência. Provavelmente ela vai ficar sempre na Netflix, porque é original de lá. Então não tem muito o que fazer. E vamos pros e-mails e novidade das plataformas de streaming. Mais uma semaninha de leitura de e-mails, novidades das plataformas de streaming aqui no Sábado 14. Marcelzinho, acabei de falar, né? Não faz nem 30 segundos, mas tem gente que pula direto pros e-mails pra ouvir o episódio depois. Então, onde tem a série Adolescência? Na Netflix, tá lá. Aproveita que o original vai ficar lá.
4 episódiozinho, pelo amor de Deus, assiste lá que vale a pena demais. E o que mais entrou nos streamings essa semana? Vamos lá, no Prime está entrando o Quarto do Pânico, Silêncio dos Inocentes, que temos episódio, A Experiência 1, que temos episódio, A Experiência 2, A Experiência 3, A Experiência 4. Muitas experiências. O Brinquedo Assassino original de 88, que temos episódio também. Estigmata, que temos um episódio maravilhoso. Terror em Amityville, também temos episódio. Louca Obsessão, que temos episódio, também maravilhoso, assim como o filme. E A Lenda de Candyman. Na Netflix, tá entrando Brightburn, Filho das Trevas. O Grito, de 2019, que eu não sei se é um remake ou um reboot, mas é um Grito de 2019. Grito E de 2019 é muito bom. A frase soa, um grito. Todo ano tem alguém gritando, né? Então eu só queria fazer o filme. Não fazia ideia que em 2020 ia ser pior o grito. E A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Na Claro, tá entrando o Extermínio 2. Nada, né? Daqui a pouco vem no Nada. cinema novo, a gente não vai conseguir gravar. No Max tá entrando o Ritual de 2011 com Anthony Hopkins, que não é o ritual Não é o bom. É o ritual conhecido, né? Porque sempre fala ritual, a galera Tem conhece. o ritual conhecido e o ritual bom. Esse é o conhecido. E na Darkflix, naquele esquema que eles vão lançar durante o mês, e eu peguei alguns aqui, tá entrando o ritual conhecido. Ô, a Darkflix volta- tá vindo com catálogos Mas cada tá vez vindo- melhor, cara. Mas tá vindo com muito sci-fi ali no meio junto. Mas assim, quem curte, nada contra. Mas quem curte, se joga. A Volta dos Mortos-Vivos, Cisne Negro, A Babá, Brinquedo Assassino, o original, e o Ataque dos Vermes Malditos, que temos episódio também. E grande seleção de filmes. Paty, só temos um e-mail essa semana, então é contigo. É o e-mail da Nathalie Skandroski. Criaturinhas coisudas. Olá, minhas coxinhas de frango com requeijão, tudo certinho. Cara, me senti muito gostosa agora com essa definição. Mas tudo bem. Já faz um tempo que não mando e-mail, voltei pra tirar um pouco do atraso. Inclusive, Marcel, querido, que bom que deu tudo certo e que você está bem. Passamos um susto assim com meu pai, sei como é bem assustador. Fico muito feliz que você tá de volta. Fico feliz também, muito obrigado. Fica feliz de estar podendo ouvir essa leitura. Fico feliz de estar aqui. Que bom que você tá vivo pra ficar feliz, né? Voltando ao podcast, cara, eu não quero ficar brincando com isso, por favor. Ah, mas nós vamos Brinca, Paty, brinca. Brinca. Eu não voltei pra levar de bad vibe essa parada aí. levar a Não, vida não é séria. isso, eu não quero ficar De brincando. bad vibe já basta a minha cabeça nesse momento. Agora o resto, me ajuda, Paty. Tem que me ajudar, tem que levar na brincadeira. Então tá bom. Quando tu falar merda, eu falo assim, era melhor ter morrido. Exato. Pra gente Voltou pra fingir que não ficar foi falando sério, merda. né? Pra gente fingir que não foi sério. Voltou pra ficar falando merda. Voltando ao podcast, mesmo sem mandar e-mail, escutei praticamente todos os episódios e hoje vim comentar alguns. Incêndios. Existem alguns filmes que eu simplesmente não vou assistir porque eu sei que vou ficar remoendo os detalhes e que vai me fazer mal. Não vê adolescência. E depois de escutar... Não, houve sim, Nata. E depois de escutar vocês, tenho certeza que seria o caso aqui. O episódio ficou ótimo, mas a história é pesada demais e definitivamente não preciso ficar repassando certas coisas na minha cabeça. Fico mais do que satisfeita em apreciar suas opiniões. Eu te entendo perfeitamente, assim. Tem filmes que eu realmente falo assim, cara, eu não preciso assistir isso. Cada um sabe o cu que tem, né? Exato. The Stuff, que coisa bem gostosa. O filme é terrível, mas eu achei bastante divertido. Tinha assistido um bom tempo atrás no YouTube mesmo, sem nem saber do que se tratava. E gostei muito. Vi com meu filho, também voltamos o início mais de uma vez, porque o começo do filme parece errado. Deu muito errado, todo mundo fez isso. E demos muita risada. É uma bela porcaria pra ver sem compromisso. Cara, que definição maravilhosa essa. Bagunça Criaturas. É bagunça boa, cara. Vou tatuar bagunça boa. Quem foi que mandou bagunça boa? Por Adepta da favor. bagunça boa. Gente, quem mandou bagunça boa me autoriza a tatuar? Eu vou fazer. Criaturas, coloquei essa belezinha pra assistir umas semanas atrás, ainda tava no Max, agora saiu. De madrugada, só pra passar o tempo. E que filme maravilhoso, ri do início ao fim. Os efeitos são lindos, os personagens são cativantes e a história é bizarra. Uma das melhores cenas é quando os monstrinhos estão conversando e na hora um leva o tiro. O outro só olha e solta um funk. Assim que acabou, eu pensei, preciso indicar essa pérola pro Sábio 14, a cara desse. E qual não foi minha surpresa quando esse foi o filme da semana? Olha aí, as ouvintes estão alinhadas. Acho que é o universo avisando pra continuar escutando os melhores. O episódio foi sensacional, dei risada do começo ao fim. Parabéns. Cara,
a gente teve muito comentário no Instagram desse filme. A galerinha assim, tipo, cara, esse filme da minha infância, eu vi na minha infância. E no Spotify Tá só vendo? teve um. Pô, gente, comenta 2 vezes. O cara nunca tá satisfeito também, né? Ó, vou começar a fazer o seguinte: se a gente bater 10 comentários no Instagram ou no Spotify, eu leio 2 comentários lá. Então, capricha. Por enquanto, isso é um compromisso meu, não do Rômulo, tá, gente? É meu. Que eu sei que depois o Rômulo vai falar assim, fica arrumando trabalho, entendeu? Por enquanto, fico aqui, meus lindos. Vou tentar me cobrar de mandar e-mail mais vezes, mas não tanto pra não enjoarem de mim. Pode mandar. Manda, porque eu não enjoo de você. Um beijo trevoso e até a próxima. PS, Paty, tem uma indicação de série pra você. Adolescente. Já que você seria assiste foda. mais do que os meninos. Se chama Katla. Uma série de mistério e suspense na Netflix envolvendo um vulcão e coisas sobrenaturais. Uma delicinha, Pô. acho que você vai gostar. Cara, Tu não gravou vou de botar uma na- que era isso também, agora há pouco? foi... Mas essa é desgraçada da cabeça, não tem mistério, né? Então, Não tem mistério, é desgraçado e pronto. Ninguém duvida. é porque não é sobrenatural, é efeito real. Natural. Tem, Efeito tem natural. geleira descongelando e vulcão estourando, entendeu? Caraca. Famoso daqui 15 anos. Já deixo aqui, tá registrado. Semana que vem vamos ter 2 drops aí gravados por mim de 2 séries, ok? Olha aí. Então fiquem ligados. R$1 pra ouvir o drops. Mas não paga R$1 ouvir o drops e vai embora, não. Fica aí, não custa nada. Digo mais, R$1. R$1 pra ouvir todos os drops. Então cada um Todos. custa centavinhos. E aí eu vou assistir essa da Nathalie e vou fazer um drops também. Olha aí. Olha Fica aí. meu compromisso. A Paty é muito proativa. Eu sou. E é isso, gente. Marcelzinho, o que teremos semana que vem? Teremos episódio solto aí. Ninguém assiste nada, vem só ouvir a gente falar bobagem. Ah, eu explico no episódio, né? Não vamos dar spoiler. Só chega Não, aí. explica lá. Vocês vão gostar. Então, Vamos se divertir. Todo mundo elogia. então, livre de tema de casa. Nossa, era uma alegria quando os professores não... Na semana não vai ter tema de casa. Tudo certo. Então, até semana que vem e tchau! Tchau.